Vou vir contar para vocês de um resultado de cliente que eu venho tendo desentendimento mês sim, mês não, mas que nesse mês eu fui parabenizado. E o legal de eu contar aqui nesse formato até para vocês é porque eu trago as dificuldades que eu tenho com o cliente, o desentendimento, a dor de cabeça, o resultado positivo, o resultado negativo, para mostrar a realidade. Porque esse cliente mesmo, por exemplo, só para vocês terem uma noção, é um asilo de altíssimo padrão. A gente está falando de contratos de um senhor, da família de um senhor, pagar 12.000 para ficar no asilo. Imagine colocar o seu avô e pagar todo mês 15.000, 20.000, 30.000, 35, que são as faixas de valores que esse asilo cobra todo mês, 35.000. Inclusive, vocês já devem até imaginar que é muito difícil encontrar esse cliente por meio do tráfego pago. E é coisa de você captar 400 leads, haver 5 a 10 visitas no espaço para 1, 2 fechar. Só que é aquilo. Se um fecha pagando 12.000 por mês, se você multiplica num ano, é uns 140.000, 150.000. Se um vier e fechar 35 pagando todo mês, aí já é uns 360.000 para esse meu cliente. Então, é aquele um contrato que já paga o tráfego, o investimento dele e sobra de lucro. E esse cliente já começou dando problema, né? Porque era uma moça no comercial que fazia o papel de SDR, fazia as ligações e contatos, e todos os leads que eu enviava para ela, ela desperdiçava. Por quê? Porque ela tentava apenas um contato, se não respondesse quando ela tentava, ela descartava, falava: "Nossa, o lead é desqualificado". Ela não insistia, não ligava, não mandava mais áudio, não tentava chamar por outro número, não. Não respondeu de imediato a moça, era considerado desqualificado. E aí, isso foi mês um, mês 2, mês 3, eu batendo boca explicando: "Olha, eu posso trazer todos os leads que for, os mais qualificados que for, se não tiver um bom comercial, um bom atendimento, não vai funcionar". Dito e feito, meu cliente foi lá, contratou um vendedor específico para isso. Esse vendedor conseguiu extrair nosso primeiro resultado. Nem eu sabia que teve resultado. E ele conseguiu extrair, ó, pessoal, teve uma venda por meio do tráfego de um cliente que entrou no nosso lar de idosos pagando 12.000 por mês. Ou seja, um retorno de 144.000 se esse senhor ficar um ano no asilo. Se ficar 5 anos no asilo, a gente está falando já aí de $500.000, um exemplo. E aí, na própria reunião, a gerente de marketing me parabenizou. Nossa, Bernardo, desculpa, porque começou a reunião tensa. No final, ela já pediu desculpa, falou: "Ó, não sabia desse resultado, o comercial ocultou de mim mesma esse resultado do tráfego. Vamos agora, pessoal, sempre contar do resultado, para todo mundo saber que está tendo resultado sim do tráfego". Perfeito. No mês seguinte, não teve o resultado esperado, ouvi sermão. Nesse mês específico, teve novamente resultados, não foi um cliente apenas que veio, agora foram 2, um senhor que já fechou, pagando também 12.000, e o outro que está em negociação, mas que provavelmente também vai entrar pagando aí na faixa de 12.000 por mês, 20.000 por mês, normalmente é o que dá para conseguir por meio do tráfego. Os contratos de 35 meses já são mais difíceis, mas acontece. E aí, de novo, fui parabenizado. Bernardo, estamos melhorando. Só que assim, nessa mesma reunião que eu fui parabenizado, eu também cobrei o comercial deles. Falei assim: ó, pessoal, eu tô vendo aqui no meu CRM, eu tô tendo esse controle que eu tô vendo que vocês não estão movimentando o CRM. E se não tá movimentando o CRM, não tá trabalhando. Aí a gerente já falou assim: olha, vocês têm que puxar a orelha da outra moça que não tá nessa reunião. Enfim, ó a confusão, teve uma confusão. Imagina, eu entrar como gestor de tráfego numa reunião, a gerente na minha frente, puxar a orelha do funcionário dela na minha frente, porque não está atendendo bem os meus leads. Só para vocês terem uma noção. Então, tráfego é isso, é um constante ajuste entre a campanha e o comercial. E tem que ter essa sincronia. Se você, empresário, está investindo e não está falando com o seu gestor, não está fazendo reuniões, você não vai melhorar, você não vai sair nunca do lugar e você nunca vai ter resultado. Simples. E se você, gestor de tráfego, não obriga o seu cliente a participar da reunião, você tem que obrigar ele. Você tem que sempre insistir para ele participar da reunião. Você está cada vez mais perdendo o cliente, cada vez mais ele está distanciando de você, cada vez mais está perdendo a oportunidade de investigar o que está acontecendo, de investigar o próprio resultado que você está gerando e de usar esse tempo com o cliente, essa reunião com o cliente, para poder até mostrar para ele que está tendo resultado que talvez ele não está enxergando, porque tem cliente que está tendo resultado e não enxerga. Como também você perde a oportunidade de ter um tempo com o seu cliente para mostrar que ele está tendo resultado, que às vezes ele ficou o mês inteiro reclamando e você fala para isso na reunião: cliente, você chamou todo dia no grupo, encheu o meu saco, falando que não era o resultado que você esperava, falando que ainda não chegou no seu objetivo. Mas cliente, lembra que a gente teve uma reunião inicial, uma reunião de briefing, que eu estabeleci com você o que seria um ROI mínimo, um ROI médio, um retorno de investimento médio, um bom, um ótimo? Lembra disso? É que você não sabe, só que se eu fizer essa e essa conta, e você faz a conta, você mostra para o cliente. Se eu fizer essa e essa conta, mês retrasado a gente não chegou no ROI ótimo, mas a gente chegou no bom.
No mês passado, a gente ficou entre o bom e o ótimo. Nesse mês, a gente não está no ótimo, mas a gente está perto do bom. Não está no mínimo. O mínimo é prejuízo para você, cliente. O mínimo é aquele ROI que não te dá nem lucro e nem prejuízo, que estagna a sua empresa. E você mostra que está tendo progressão, que pelo menos tem certos momentos que o ROI daquele mês foi ótimo. Tem mês que eu já tive cliente que foi além do ótimo. E ele não sabe disso. Não sabe. Tem cliente que não tem nem as próprias métricas de venda, as próprias métricas do tráfego, que não sabe ler, que mistura as contas de pessoa física com jurídica. Você acha que o cliente que mistura a conta de pessoa física com jurídica vai saber distinguir o que é resultado vindo do tráfego e resultado que vem da indicação dele, que vem do orgânico dele, que vem dos investimentos de rádio dele? Ele não vai saber distinguir o que vem do tráfego. É papel seu como gestor comprovar para ele, cliente, o tráfego veio tanto, não é as indicações que você está achando, entendeu? Então tem que ter essa sinergia, essa harmonia. Cliente não é inimigo, cliente você tem que sentar e conversar, você tem que perguntar. O comercial também, tem muito comercial que é um saco, e que vai ficar cobrando o gestor, e que vai ficar apontando o dedo no gestor. Só que se você faz um bom trabalho, você consegue às vezes desmascarar o comercial para o próprio dono. E mostrar, dono, ó, fiz cliente oculto, dono, tô vendo aqui que tá tendo erro assim, assim, assim no atendimento, tá faltando tentativas, o seu vendedor tá desperdiçando o próprio lead que você tá pagando. Isso acontece. Acontece porque na própria clínica de estética da minha esposa, que eu faço tráfego, as vendedoras apontou na minha cara que o tráfego não dava resultado. Minha esposa que foi lá, investigou e descobriu que, na verdade, tudo que estava sendo fechado estava vindo do tráfego, só que o comercial não estava dando esse feedback, como também que muitas vendedoras não dava atenção devida pro lead, não insistia no lead. E quando a minha esposa, ela mesma pegava o telefone, ela mesma fazia o comercial, gravava o áudio, ela mesma sentia ali na pele que as clientes estavam vindo da clínica era do tráfego. E que elas engajavam. Mesmo vindo do tráfego, todo mundo fala, o lead é frio, não responde. Quando ela mandava áudio, engajava. Mas a vendedora, por algum motivo, não conseguia. Mas enfim, o que importa é que eu trouxe aqui uma boa notícia. Tive desentendimentos com esse cliente? Venho tendo? Sim, mas esse mês houve um resultado muito positivo, fui parabenizado. E para você, empresário, que por meio dessa história sente que poderia melhorar bastante, dia 29 agora de março eu vou fazer uma imersão, Vender sem agência, justamente para você, empresário, que tem um gestor ou já passou por vários gestores e sente que quando você coloca a mão para fazer o próprio tráfego, consegue, às vezes, até mais resultado do que o próprio especialista. Então, é uma imersão justamente para desmascarar e mostrar como você pode vender e montar essa captação de clientes sem depender e sem ser refém de agências. Então, abaixo desse vídeo, na descrição, clica no link para comprar o seu ingresso, porque dia 29, apenas 50 empresários vão poder participar dessa sala fechada. Eu vou revelar até a minha própria captação de agência, a captação que eu utilizo na clínica da minha esposa e nos outros negócios. E é uma captação que você pode aplicar sem dependência e ser refém de agências. Então, clique e compra o seu ingresso. E para mais vídeos como esse, comenta aqui o tema, a estratégia que você queira, porque esses 2 vídeos, por exemplo, são focados em tráfego, são focados em aumento de vendas para 2025 e são de pessoas que comentaram o tema que queria. Facebook Ads, eu trouxe. E você pode clicar agora para assistir também.